Olá a todos e bem-vindos ao webinar de resultados trimestrais do quarto trimestre de 2024. Eu sou o Thiago Barreto, do time de Relação com Investidores de Fundos Listados da Vinci Compass. Hoje, terei comigo para comentar os resultados Vicente Coelho, do VIF, Rafael Teixeira, do VISC, Matheus Canalha, do VILG, Thierry Pourchaire, do Vino, Douglas Cáfaro, do VIUR, Bruno Spielberg, do VICA, Guilherme Gonzaga, do VECRI e Pedro Guedes, do VIGIT. Lembrando também que ainda teremos a nossa sessão de destaques com perguntas e respostas, o Q&A, ao vivo na segunda, 24 de fevereiro. A live acontecerá a partir das 6h30 da tarde no canal de YouTube da Vinci Compass. Agora, passo a palavra para os gestores com os resultados trimestrais. Olá a todos, eu sou o Vicente Coelho, faço parte da equipe de gestão do VIF 11 e vou passar aqui pelo resultado trimestral de quarto trimestre de 24 do VIF. Bom, começando com um pano de fundo macro, conforme vínhamos comentando nos relatórios gerenciais do fundo e aqui também nos webinars trimestrais, a gente viu uma piora do cenário macro ao longo de 2024, onde as taxas de juros pré saíram de um patamar abaixo de 11% para um patamar que ultrapassou os 15%. E aí, ao longo do ano, a gente viu o IFIX acumulando uma queda de mais de 5%, e acho que vale a pena comentar que isso representou uma mudança de cenário importante, onde a gente, aqui na equipe de gestão, teve que fazer algumas realocações entre segmentos e ativos, que a gente vai passar aqui mais para frente, mas é importante falar um pouco sobre o mês de dezembro, especificamente, em que a gente viu uma primeira metade do mês onde o IFIX chegou a subir com algum grau é, assim relevante é, em termos de rentabilidade. Então, onde eu estou passando o mouse aqui, o IFIX teve um rally ali nos primeiros 15 dias de dezembro, mas que ao final do mês a gente viu esse rally já é, parando e até devolvendo uma parte importante da alta que ele vinha tendo. É, a gente ali não viu nenhuma melhora macro que justificasse esse rally, e a gente comenta isso no nosso relatório de dezembro. Então, a gente entende que ainda estamos vivendo um cenário de taxas de juros elevadas, onde o IFIX normalmente sofre. Então, quando a gente olha para esse gráfico de cima da esquerda, a gente vê para uma janela mais longa, desde o início do IFIX, como existe uma correlação entre o movimento de taxa de juros e a rentabilidade do IFIX. É, e hoje a gente também vê no gráfico aqui de baixo da esquerda, a gente vê que o spread do dividend yield do IFIX para a NTNB 2035 também está em patamares acima da média. O que a gente, juntando todos esses fatores, a gente entende que é um período mais estressado aqui do mercado de fundos imobiliários. Então, com isso, a gente ao longo de 2024, aqui a gente mostra a evolução da alocação por segmento, né? A gente na linha verde aqui de cima representa o segmento recebíveis, que representava perto de 20% no início do ano, quando a gente via um cenário ainda com projeções de taxa de juros para baixo de 10%, 11%, 10% no início do ano, então um cenário mais positivo. E ao longo do ano, como eu falei, esse cenário foi se deteriorando e a gente foi ajustando a carteira do VIF aqui para trazer mais proteção para o fundo. Então a gente saiu de uma alocação em recebíveis perto de 20% para mais de 35%, que quando a gente soma com a nossa alocação em CRIs diretos,
a gente está falando de mais 50% de alocação nesse segmento, sendo que os segmentos que deram lugar para recebíveis, principalmente shoppings, que a gente no auge aqui da alocação ficou perto de 20% ali em fevereiro e fechou o ano abaixo de 10% em shoppings. E também conseguimos aqui girar algumas posições do segmento de escritório, fechando o ano próximo dos 10%, é, sendo que o caixa vem ali ficando entre 5% e 10% ao longo do ano, também trazendo um pouco mais de proteção aqui para o fundo. Bom, aqui já olhando para a alocação de janeiro, a gente, como eu falei, quando você soma a alocação em recebíveis, né, FIIs de recebíveis, que é essa em azul com 39%, mais a alocação em recebíveis diretos, que são os CRIs, a gente está falando de mais de 50%. A gente entende que para esse cenário que a gente ainda está vivendo, é uma alocação que traz uma proteção interessante para o fundo. Quando a gente vai olhar por estratégia, estamos com 64% em renda, 36% em valor, que conversa muito com essa alocação em recebíveis. Dos segmentos de tijolo, a nossa maior alocação está em logística, que foi um segmento que a gente viu uma dinâmica favorável ao longo de 2024. Quando a gente olha aqui para o nosso target de alocação por tipo de ativo, todos enquadrados, a gente vem negociando ali, vem trabalhando com caixa perto de 7%. Diminuímos a alocação em FIs líquidos de tijolo, como eu falei, ao longo do ano, com 36%. CRI, incluindo FIs de CRI aí nos seus 50%. E FIs e líquidos com 8%. Falando de performance, e aí acho que vale a pena mostrar como conseguimos defender melhor em um ano que o IFIX caiu, o VIF conseguiu emplacar um alfa para o índice de 1,8% ao longo de 2024. Desde o início, o VIF acumula um alfa aqui de 7,2%. Desde o IPO, a gente acumula um alfa de 9,4%. E em 2025, apesar de termos apenas um mês aqui de amostra, já conseguimos também acumular um alfa de 0,8%, mostrando como nossa carteira, janeiro foi um mês em que o IFIX caiu, então a gente conseguiu defender bem aqui a carteira nesse mês, já acumulando um alfa para o índice. Falando sobre a cota patrimonial, que na nossa opinião é a cota que melhor reflete aqui o valor de mercado dos ativos, dado que os ativos do VIF são precificados a mercado, tanto os FIs líquidos que a gente tem quanto os CRIs, eles possuem marcação a mercado. A cota patrimonial, ela vinha negociando com um nível de desconto acima de 10% ao longo quase que da vida toda do VIF. E aí, mais recentemente, em função da reestruturação que estamos fazendo no fundo, que eu vou comentar em breve, a gente viu esse desconto diminuindo. Vale comentar que o VIF teve suas cotas bloqueadas para negociação no final de janeiro, em função da reestruturação, mas a gente já previa que haveria um fechamento desse desconto em função da reestruturação. Então, passando aqui rapidinho pelo resultado financeiro, regime caixa do fundo, a gente, acho que um destaque aqui para comentar é sobre o resultado recorrente do fundo, né, aquele que vem do rendimento dos FIs. A gente vem recorrentemente conseguindo crescer esse resultado aqui, no caso do VIF, que vai em linha com a estratégia de aumentar a alocação no segmento de recebíveis. Então, comparando com o quarto TRI de 23, nós tivemos um resultado de rendimento 3% maior, e ao longo do quarto TRI de 24, a gente conseguiu manter o patamar de distribuição nos 7 centavos por cota, mesmo com um cenário mais desafiador.
E aí, finalizando, acho que comentando aqui um pouco da reestruturação do fundo, todos os documentos, fatos relevantes e comunicados a gente tem divulgado no nosso site e na B3, mas vale a pena comentar aqui que a gente é, está fazendo a reestruturação do fundo e que já tivemos essa reestruturação aprovada em assembleia com mais de 50% dos votos dos cotistas do fundo. E atualmente estamos no período de manifestação, onde os cotistas do VIF devem se manifestar para qual das opções ele quer seguir e também enviar o custo médio de aquisição dele para fins tributários. Esse período de manifestação, a princípio, se encerra em 24 de fevereiro de 2025. E aí, aqui em azul, são as etapas que ainda não aconteceram. E aqui eu convido todos a acessarem aqui os fatos relevantes e comunicados que nós soltamos do evento para saber mais sobre a reestruturação, quais são os procedimentos que envolvem a reestruturação. E qualquer dúvida também, o nosso canal de RI está à disposição. Então, é, é isso. Acho que, como está escrito, todas as orientações de como votar foram disponibilizadas no Fato Relevante. Então, a gente tentou fazer um manual para ficar bem claro o passo a passo. Com isso, eu encerro aqui a apresentação trimestral do VIF e agradeço a presença de todos. Um abraço. Olá a todos, eu sou Rafael Teixeira, gestor do VISC, o fundo de shopping aqui da 20. Vou falar aqui sobre o resultado do fundo no quarto trimestre de 2024 e um pouquinho do resultado do ano de 2024 para vocês. Bom, começando com o nosso portfólio, né, da forma como a gente encerrou 2024, um fundo extremamente diversificado, a gente hoje com 30 ativos no portfólio, distribuído em 15 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, quase 300 mil metros quadrados de ABL própria e com administração bem diversificada do portfólio também, contando com a parceria de 11 administradores diferentes. Ao longo de 2024, a gente adicionou 5 novos shoppings no portfólio, né? A gente adicionou 2 no Rio de Janeiro, o Carioca e o Bangu Shopping. A gente adicionou um em São Paulo, que foi o Plaza Sul. A gente adicionou um no Rio Grande do Sul, que foi o Világio Caxias do Sul, um estado que a gente não estava presente, né, Rio Grande do Sul, e um segundo estado que a gente também não estava presente, que era o Maranhão, lá no Nordeste, a gente adicionou o São Luís Shopping. Então, é um fundo que cada vez mais se diversifica, né, em quantidade de shoppings e geograficamente também. Essa diversificação ela pode ser vista na parte da disposição, né, da distribuição da nossa receita. A nossa receita hoje é bem pulverizada, só tem um shopping que representa mais de 10% da receita do fundo, que é o Prudent Shopping, um ativo que a gente tem 100% lá em Presidente Prudente, interior de São Paulo. Todos os demais ativos do portfólio não chegam a representar 10% da receita, né? Isso é importante para diversificar risco para o fundo. A gente tem uma distribuição também pulverizada entre administradoras, né, com peso mais relevante para Ancar e Argo, que somadas chegam ali a próximo da metade da receita do fundo, mas temos outras 9 administradoras dividindo a outra metade da receita. A distribuição por estado, né, o estado de São Paulo continua sendo mais representativo, com um pouco mais de 30% da receita do fundo, seguido pelo Rio de Janeiro e depois pelo Ceará. Em relação a controle dos ativos, a gente hoje controla um pouco mais de 30% da nossa receita, né? A gente tem participação majoritária em 4 shoppings, Prudem, como citei anteriormente, Campinas, também com uma participação majoritária de 55%. A gente tem o 100% do Maracanaú, lá em Fortaleza, e a gente também tem quase 100% do Shopping Praia da Costa, no Espírito Santo. Os demais shoppings, a gente tem participação minoritária,
que somados representam 69% da receita do fundo. Falando um pouquinho de desempenho, né, e aqui é um gráfico que a gente sempre mostra a cada trimestre, né, desde o IPO do fundo lá em 2017 até a data corrente. Acho que não é novidade para ninguém, esse ano de 2024 foi um ano onde os fundos de tijolo, de uma forma geral, sofreram muito, né, com um cenário macro de juros muito alto, né, e tendência de aumento da taxa de juros. Isso fez com que as cotas todas depreciassem ao longo do ano. Então, a gente teve ali uma queda importante ao longo de 2024, mas ainda assim, quando a gente compara o resultado, o rendimento do VISC, né, o retorno geral, considerando a valorização da cota e também os rendimentos mensais distribuídos, o VISC teve um retorno total de 73,3% desde o seu IPO, que quando comparado com os principais benchmarkings, leva vantagem. Então, um retorno que é quase o dobro, pouco mais do que o dobro do retorno do IFIX nesse mesmo período, 116% da rentabilidade líquida do CDI acumulado desde essa mesma data, em 2017, e também próximo ali de 4 pontos percentuais acima do retorno do Ibovespa acumulado nesse período. Então, por mais que a gente tenha tido ali um ano bem desafiador em 2024 por conta do cenário macro, ainda assim o retorno do VISC é um retorno bastante interessante, fruto de uma boa alocação de capital ao longo do tempo. Bom, como é que fica a distribuição de resultado do fundo nesse último ano, né? Nos últimos 12 meses, a gente teve um rendimento médio distribuído de 88 centavos por cota, né? E a gente gerou um resultado médio de 82 centavos por cota. A gente vem distribuindo nos últimos meses 80 centavos por cota. Ano passado, a gente teve um evento, um evento não recorrente, onde a gente recebeu no primeiro semestre uma parcela relevante de vendas que a gente efetuou em 2023. Então, no primeiro semestre do ano passado, a gente teve uma distribuição de R$1 por cota. No segundo semestre, pela redução desse efeito não recorrente, a gente foi gradativamente reduzindo a nossa distribuição de R$1 para 80 centavos e estabilizou em 80 centavos até esse momento. Inclusive, olhando para frente, a gente já deu um guidance de rendimento para todo o ano de 2025 entre 80, que é o que a gente está distribuindo hoje, e 85 centavos. Então, a nossa previsão é não reduzir esse rendimento. O efeito não recorrente ele termina agora no primeiro semestre de 25, mas quando a gente projeta os próximos anos, semestre a semestre, a gente já tem uma projeção de resultado recorrente próximo de 80, e como o fundo tem um resultado acumulado, não distribuído, bastante relevante, a gente está hoje com 98 centavos por cota de resultado acumulado, a gente tem uma tranquilidade bastante grande em manter, no mínimo, esses 80 centavos daqui para frente. Claro que isso tudo não é uma promessa, é uma projeção de rentabilidade futura, levando em consideração, naturalmente, tanto o resultado acumulado até agora do fundo, como o forecast, os orçamentos dos shoppings para o ano de 2025, assumindo premissas de crescimento futuro. Falando em resultado operacional, comentei que a cotação dos fundos de tijolo do VISC não foi diferente, sofreu muito em 2024 pelo cenário macro. Por outro lado, o desempenho operacional dos ativos do fundo foi muito bom. A gente teve mais um ano aí interessante de crescimento para o segmento de shopping. O ROI dos ativos do VISC no quarto trimestre foi um ROI que cresceu 8,5%, e acelerando o crescimento. A gente teve ali em outubro 6,4% de crescimento em relação a 2023, em novembro 8,9%, e em dezembro um resultado bastante forte de crescimento, de 2 dígitos, chegando ali a 10% de crescimento, que compôs ali um 8,5% no trimestre, e fechamos o ano com um crescimento de 7,6% em relação ao ano de 2023,
que já havia apresentado um crescimento de 2 dígitos sobre 22, que também já havia apresentado um crescimento bem robusto de 2 dígitos em relação a 2019. Então, o segmento de shopping e o portfólio do VISC, ele vem crescendo ano a ano de forma acelerada, né, em relação ao resultado operacional. Em relação à venda, só destacando que a gente teve crescimentos relevantes em vários shoppings, né? Quando você olha o crescimento anual, vários shoppings crescendo mais de 2 dígitos ali, dentro dos principais shoppings, o Prudem cresceu 11,3%, né? Um ativo que eu comentei que a gente tem 100% e que tem um peso de 12% da receita do fundo, é o shopping que mais representa em relação à receita para o VISC. Campinas, que é um shopping que também a gente tem controle, crescendo 10,1%. Pantanal, lá no Mato Grosso, crescendo 11,7%. Maracanaú foi o maior crescimento do portfólio, crescendo 14,1% lá em Fortaleza. E vários outros ali muito próximos dos 10%, né, ativos que a gente comprou recentemente, como o Shopping Estação Curitiba, o próprio Natal Shopping, um desempenho muito bom. Esse desempenho também é muito bom em venda. A gente teve um ano também de crescimento superior a 2 dígitos na venda venda por metro quadrado em relação a 2023. O portfólio cresceu 10,5% no ano e 9,1% nesse quarto trimestre. Da mesma forma, destaques importantes para a venda do Porto Velho, lá em Rondônia, cresceu 20% a venda anual do shopping. O Pantanal novamente se destacando com uma venda de crescimento de 13%, novamente Maracanaú se destacando com um crescimento de 20%, Natal crescendo quase 15%. Então foi um ano onde, de fato, o consumo nos shoppings aconteceu, né, e a venda por metro quadrado aumentou significativamente, crescendo até um pouco mais do que o próprio resultado operacional dos ativos, né? Que é interessante porque você deixa os lojistas saudáveis e consegue manter um crescimento a médio prazo, com custo de ocupação controlado do lojista. Um outro indicador super importante é a taxa de ocupação do fundo. Quando a gente olha dezembro de 24, né, e compara contra como começou o ano, né, janeiro de 24, a gente vê ali um crescimento de 1 ponto percentual ao longo do ano. O ano, naturalmente, pela sazonalidade dos shoppings, primeiro trimestre, em geral, tem uma perda de ocupação, a vacância aumenta um pouquinho. Depois, a partir do segundo trimestre, a gente vai recuperando. E desde abril em diante, todos os meses, o fundo apresentando ali um crescimento gradativo de ocupação, fechando o ano em 94,6%, que é a maior ocupação do fundo desde o início da pandemia, lá em 2020. Quando a gente olha o cenário de caixa do fundo, também uma outra boa notícia, né? O fundo ele tem hoje um cenário de caixa bastante controlado, um pouco mais de 290 milhões em caixa hoje em aplicação financeira, né, em fundo de zeragem, com liquidez. A gente tem obrigações para o ano de 2025, aproximadamente ali 66 milhões. Então, final de 25, o fundo teria um caixa líquido de 226 milhões aproximadamente. Quando a gente olha todas as nossas obrigações a longo prazo, né, considerando os CRIs, a gente tem ali 470 milhões aproximadamente de obrigação de 2026 em diante, né? E ali o gráfico mostra como é que isso fica entre pagamento de principal, que é em torno de 33, 35 milhões por ano, e o pagamento de juros ano a ano. Então, se a gente considerar o cenário atual de caixa, né, e considerar também que o fundo ele não tem obrigação de pagamento de transações anteriores, né, não tem parcelamento, parcelas a prazo de shoppings que já foram comprados. Então, a gente tem hoje caixa suficiente para honrar nossas obrigações, que é o principal das dívidas que está mostrando no gráfico, e também o CAPEX, né, que é o investimento normal que tem que ser feito nos shoppings ano a ano. A gente tem caixa suficiente até o primeiro semestre de 2028, sem precisar fazer nenhuma captação e nem ter nenhum evento de liquidez, vender algum ativo, nada disso. Então, é um cenário que dá um conforto bastante grande para a gente esperar o momento macro melhorar, né, e voltar a crescer o fundo. E para fechar, né, aqui é um resumo do resultado, né, do trimestre. A gente entrou em outubro
um resultado acumulado de 48 centavos. A gente gerou em outubro 67 centavos, distribuiu 80, gerou em novembro 78, distribuiu 80, e gerou em dezembro 81, distribuiu 80. Então a gente consumiu um pouquinho do resultado acumulado do fundo de outubro a dezembro, né, entrando com 48, saindo, fechando o ano com 34. Como eu comentei no início, né, janeiro é o mês mais forte em termos de caixa para o fundo, né, porque são os aluguéis de dezembro, que tem Natal, tem aluguel dobrado. Então, caixa janeiro, caixa recebida em janeiro é um caixa muito forte. E a gente acumulou bastante resultado em janeiro. O fundo hoje saiu desses 34 centavos, já está em 98 centavos de resultado acumulado. E olhando 2024 como um todo, né, a gente gerou um resultado de R$ 10,78, o que significa um resultado gerado 10% acima do que foi gerado em 2023, e a gente distribuiu R$ 10,73 em linha com o que foi distribuído no ano passado. Tá? Bom, esse era o resumo do quarto trimestre e também dos principais resultados de 2024. E daqui a 3 meses a gente volta novamente para falar do primeiro trimestre já de 2025. Obrigado a todos. Até a próxima. Olá a todos, meu nome é Matheus Canali e agora eu vou passar pelos principais pontos do nosso relatório trimestral relativo ao VILG do quarto trimestre de 2024. Começando aqui pelo nosso slide em relação ao portfólio do fundo, o fundo tem 15 ativos, né? O VILG é um fundo aí com 15 ativos logísticos localizados em 7 estados do país e com mais de 55 locatários diferentes. A nossa diversificação de inquilino, ela tem aqui, onde nosso maior inquilino representa apenas 15% do portfólio, seguido por outros aí com 7, 6, 5, 3 e mais de 50 locatários, onde cada um representa menos de 3% da receita. Quando a gente fala de localização geográfica, nós temos aproximadamente 80% da nossa receita advinda do Sudeste, dos 4 estados do Sudeste, com destaque aí para Minas, Espírito Santo e São Paulo, seguidos de Rio de Janeiro, e ativos também nas regiões Norte, com Pará, Nordeste, com Pernambuco e Sul, com Rio Grande do Sul. Quando nós falamos de diversificação por segmento, os segmentos de transporte, logística e e-commerce aparecem aí com mais de 60%, representando mais de 60% da nossa receita. Os 2 pontos importantes são a nossa ocupação, nossa taxa de ocupação do fundo, que hoje está em 98%, uma recuperação aí versus os trimestres passados, e um prazo de vencimento médio dos nossos contratos, que a gente chama aqui de VALT, de 3,9 anos, que também nós consideramos aqui um prazo, em se tratando de um portfólio de ativos logísticos, de contratos de logística também bastante confortável. Entrando no nosso primeiro tema aqui do quarto TRI, acho que não poderia ser diferente, a gente ressaltar aqui a alocação de 100% do nosso empreendimento do Rio de Janeiro, de Duque de Caxias, que é o Caxias Park. Ele é um empreendimento que foi adquirido lá em 2020, lá em outubro, novembro de 2020, e ele veio sempre com a sua ocupação em 100%, até o final do ano de 2022, quando nós tivemos a desocupação do G1, que é o Galpão 1, de aproximadamente 40 mil metros quadrados. Tivemos algumas outras vacâncias também, o que ocasionou aí o ano de 2023 de uma ocupação baixa, né, variando aí entre 33% e 36%. Ao longo do ano passado, nós fizemos um trabalho muito bacana aí de locação, de comercialização, aonde foi possível observar a ocupação do ativo voltando pouco a pouco, atingindo patamares aí, como a gente pode ver nesse gráfico de histórico de ocupação, voltando para patamares de 60%, 90%, até finalmente os 100% de ocupação novamente, realizado aí, que ocorreu em novembro de 2024, com as últimas locações. Quando a gente coloca aqui também, quando a gente observa o gráfico aqui de baixo, né, até o segundo TRI de 2023,
uma desocupação bem relevante, e ao longo aí de 23 e 24 nós conseguimos recuperar essa ocupação, tá? Então hoje o ativo, como eu falei, encontra-se 100% locado, com todos os contratos aí vigentes, locatários diversificados. Acho que um ponto muito positivo, né? No passado, o G1 era um galpão ocupado pela L'Oréal, ou seja, era um galpão ocupado por um inquilino apenas. E hoje, no lugar da L'Oréal, nós temos 8 inquilinos diferentes ocupando o galpão onde antes ocupava, onde apenas um inquilino ocupava, o que nos traz aí para o futuro mais segurança e mais previsibilidade também na receita. Caso haja alguma mudança de inquilino, não será novamente um inquilino tão representativo para o empreendimento. O outro tópico que ocorreu no quarto tri do ano passado e que é tão ou mais importante até do que a alocação do Caxias, foi o signing, né? A gente assinou um compromisso de compra e venda para a alienação de 19% do Parque Logístico Osasco. Vale ressaltar que nesse empreendimento nós somos proprietários de uma fração ideal de 80% dele, juntamente com o nosso sócio, que é a Food, que possui 20%. E aqui nós realizamos a venda da parte frontal do empreendimento. Então, nós estamos num processo agora de diligência na verdade, não de diligência, né, de individualização dessa matrícula, instituindo aqui junto ao cartório municipal, onde, quando nós tivermos essa matrícula individualizada, a gente vai conseguir fazer o closing, ou seja, a escritura definitiva, e aí a gente vai ter esse deal concluído, né? Então hoje nós estamos aqui no âmbito da assinatura do compromisso de compra e venda, um documento vinculante. Porém, já temos aqui todos os resultados financeiros, né? As condições comerciais já foram anunciadas no comunicado a mercado de novembro e nós já estamos recebendo já o preço, né? O valor de venda. Foi um valor de venda de 20 milhões e 800 mil reais, o equivalente aqui a um metro quadrado de 4.600, o que a gente considera bastante importante. Na época de aquisição, nós adquirimos esse ativo por menos de 3 mil reais o metro quadrado, e hoje e agora fazendo essa venda a 4.600, recebendo um sinal aqui de 8 milhões e 800 e mais 12 parcelas mensais de 1 milhão, corrigidas por IPCA, cada uma dessas parcelas. O ganho de capital total vai ficar na casa aí dos 6 milhões e 300, mais ou menos, o que dá um resultado por cota de 42 centavos. Também destacando o retorno dessa venda, a gente está falando aqui de uma taxa interna de 15,6% nominal, obviamente valores anuais, e uma taxa interna real, quando a gente pensa aqui CDI mais 7,5% e IPCA mais 8,5%. Tá? Então, são retornos aqui que nós consideramos bastante importantes, além, obviamente, da recomposição de caixa, do giro de carteira e do case aqui bem bacana que nós realizamos nesse empreendimento. O Parque Logístico Osasco, ele havia sido um retrofit, né, onde nós compramos lá em agosto de 2020 com prêmio de locação, ou seja, o galpão não estava alugado, a gente passou por um período de comercialização. Lá na época nós fizemos uma aquisição, isso é possível ser conferido aí através do fato relevante lá de agosto de 2020. Nós adquirimos num prêmio de locação de R$19,50 por metro quadrado, e foi adquirido num cap rate de 8,5. Por isso aí o valor abaixo de 3 mil reais o metro quadrado, aproximadamente 2.700. E hoje a gente está falando de um empreendimento que aluga acima de 30 reais, inclusive a venda dessa parte da frente, né, dessa fração ideal de 19, dessa parte de 19%. A gente vendeu para um ocupante que pratica atividades aqui de varejo, ou seja, um aluguel também bem acima desses R$19,50 da época. Então a gente entende aqui que foi um ciclo concluído, né? Pelo menos agora desses 19%, onde a gente comprou um ativo vago,
fizemos as locações, fizemos a gestão e conseguimos fazer uma boa venda. Para o restante do empreendimento, como eu disse, nós temos hoje um aluguel muito superior ao aluguel do nosso valuation lá da compra de 2020. Portanto, eventualmente também poderemos aí fazer negócios acima até desse valor que nós fizemos dependendo aí das condições de mercado, mas é algo que continua com certeza aqui no nosso radar. Quando a gente entra aqui no slide da faixa estimada de rendimentos, né, nós temos essa faixa já anunciada desde o relatório de outubro, se eu não estou enganado, do relatório mensal. Então, aqui a gente consegue já passar uma faixa estimada até o terceiro trimestre de 2025. Então, atualmente, né, falando aqui de 2025, para o primeiro TRI, a gente está numa faixa entre 62 e 68 centavos por cota, depois indo para 65 a 70 no segundo TRI, e no terceiro TRI, indo para uma faixa de 67 a 72. Uma coisa muito importante que vale ressaltar é que o ganho de capital do Osasco, que a gente passou aqui no slide anterior de 42 centavos, ele não está contemplado aqui nessa faixa estimada, justamente por nós ainda estarmos no âmbito da promessa de compra e venda. Assim que nós tivermos a assinatura da escritura, né, ou seja, quando passarmos o documento definitivo da venda, a gente vai conseguir incorporar aqueles 42 centavos por cota não recorrentes ao nosso guidance, a nossa faixa estimada de rendimentos. Então, nós esperamos aí que isso ocorra ainda dentro do primeiro semestre de 2025. Quando a gente olha a cota do fundo, né, versus a nossa cota patrimonial, a gente tem aqui um cenário que eu acho que ele vem sendo aí no último ano, né, digamos assim, desde aí do início de 2024, com um desconto, quando a gente olha a nossa cota de mercado, com um desconto muito grande frente à cota patrimonial, né? Quando a gente pega aqui o fechamento de dezembro de 2024, a gente está falando aqui de um desconto, um desconto aqui de 36,3%, de uma cota aí de 71,90 versus uma patrimonial de 112,79. Então, acreditamos aqui que esse gap é uma entrada, né, num secundário aí interessante com um potencial de upside muito grande, mas que nós temos visto aí em todos os fundos do mercado e com o VILG aqui não é diferente. Então, atualmente aí essa diferença do mercado para patrimonial na casa aí dos 36%. Outro ponto importante aqui de colocar é a questão do valor por metro quadrado dos imóveis. Então, hoje o VILG sendo negociado a R$ 2.200 o metro quadrado de ABL, de área bruta locável, ou seja, né, um valor muito abaixo até de um custo de reposição. Hoje, para você construir um galpão, sem contar preço aí, sem contar valor de aquisição de terreno, a gente estaria falando aí de 2.200. Ou seja, hoje o VILG em tela, né, no secundário, sendo negociado muito abaixo de um custo de reposição, que hoje a gente considera aí que esteja na casa de pelo menos os R$ 3.000 o metro quadrado, R$ 3.500 o metro quadrado, dependendo da praça que você estiver analisando. E quando a gente olha aqui também com a média dos nossos peers de mercado, também estão aí todos bem abaixo também do custo de reposição e um pouco acima até do nosso, que também mostra mais um ponto aí de upside relativo potencial do VILG. Em relação à situação de caixa do fundo, principalmente aí também depois da venda do Osasco, a gente fica ainda mais confortável em relação ao que nós já estávamos. Então, hoje o VILG apresenta um caixa líquido de aproximadamente aí 77 milhões de reais, sendo que as aplicações de 81 milhões. E quando a gente fala aqui das dívidas, né, individualmente, os três CRIs, estamos falando aí de 309 milhões, e sendo eles aí o CRI do Fernandes do Privalha, com IPCA mais 7,5, o CRI do Aliança, IPCA mais 6,5, e o CRI do Castelo, de IPCA mais 7,4.
e todos eles aí aqui no gráfico, vocês podem ver aqui a distribuição do que é principal e do que é despesa financeira. E por fim, o nosso último slide, o nosso slide aqui de resultado financeiro, quando a gente tem aqui o trimestre, o quarto TRI de 2024, com resultados aí de 64, 79, 62, lembrando que em novembro houve, né, já contabilizada a entrada do não recorrente do Osasco, da venda do Osasco, por isso que esse gerado aí de 79, e como também eu falei, não estamos ainda distribuindo esse não recorrente por conta aí do âmbito da promessa de compra e venda. Portanto, nosso rendimento distribuído foi 61, 62 e 63, subindo aí dentro do guidance. Em janeiro de 24 já foi 65, então seguindo aí essa distribuição crescente. Quando a gente compara aqui o resultado, né, do ano inteiro, a gente está falando aí de um gerado de 2,5 e um distribuído de 1,86, tá? E também isso no trimestre. E no ano a gente está falando de 7,53 gerado contra um 7,34 distribuído. E terminamos aí o ano de 2024, ou seja, no final aí de dezembro de 24, com um resultado acumulado não distribuído de aproximadamente 20 centavos por cota. Então, muito obrigado. Essas foram as atualizações do VILG. Olá a todos, meu nome é Thierry Pourchet e vou comentar sobre os resultados do quarto trimestre de 2024 do 20 Offices, o Vino 11. Nos últimos meses, tivemos uma série de movimentações de locatários no nosso portfólio. Em novembro, celebramos um novo contrato de locação com a Casa de Saúde São José, no ativo BMA Corporate, no Rio de Janeiro. Em dezembro, no ativo BBS, tivemos uma rescisão de contrato e a devolução parcial já prevista da locatária Cal, que acabou entregando uma área 446 metros quadrados menor do que havíamos sinalizado no relatório de setembro. Ainda no BBS, em janeiro, o fundo celebrou um novo contrato de locação de 770 metros quadrados com uma empresa de tecnologia. Considerando todos esses efeitos, a taxa de ocupação do fundo apresentou uma redução de 1 ponto percentual, alcançando assim 92%. Além disso, no quarto trimestre de 2024, os imóveis do fundo foram avaliados a valor justo pela empresa Colliers, resultando em uma redução de 2,4%. Essa variação representou uma redução de 3,4% no valor patrimonial da cota do fundo de referência de 2024. Em relação ao portfólio do fundo, não tivemos alterações no último trimestre. O Vino conta com 10 ativos, totalizando mais de 83 mil metros quadrados de área bruta locável própria, sendo que 78% do portfólio está exposto no estado de São Paulo. Cabe dizer que 72% da receita bruta do fundo está vinculada a contratos atípicos, o que mostra a segurança do nosso portfólio. Entrando nos indicadores operacionais do fundo, em relação à inadimplência líquida, enfrentamos a inadimplência da WeWork nos meses de junho, julho, agosto e setembro. Já em outubro, recuperamos esses valores com todos os encargos e multas contratuais pelo atraso. Em novembro, dezembro e janeiro, voltamos ao patamar de 0% de inadimplência líquida. Como mencionado anteriormente, o fundo hoje conta com uma taxa de ocupação de 92%, ainda bastante acima da taxa média de mercado. Em relação à situação de caixa do fundo, considerando as implicações financeiras hoje que temos no fundo, o recebimento da segunda parcela do BM336 prevista para 2025 e todas as obrigações previstas de aquisição de ativos para o ano, estimamos que o caixa líquido ao fim de 2025 seja equivalente a 24,5 milhões de reais. Se considerarmos o ano de 2026, prevemos um recebimento da última parcela da venda parcial do ativo BM336 de 36,6 milhões de reais. Esse recebimento será suficiente para equalizar as obrigações para para aquisição de ativos previstas para o mesmo ano de 28,7 milhões. Se considerarmos todas as obrigações de aquisição de imóveis do fundo a prazo, líquido das aplicações financeiras e valores a receber, hoje
o fundo apresenta obrigações líquidas equivalentes a 382,9 milhões de reais. Em relação a DRE caixa do fundo para o quarto trimestre de 2024, o fundo gerou um resultado total de R$ 0,055 por cota no quarto trimestre de 2024, impactado principalmente pelo resultado recorrente dos ativos e da recuperação dos valores inadimplidos pela WeWork no mês de outubro. No quarto trimestre, a distribuição de rendimentos foi equivalente a R$ 0,05 por cota. Se analisarmos o resultado caixa consolidado do fundo em 2024, o fundo gerou o equivalente a R$ 0,063 por cota, sendo R$ 0,047 de resultado recorrente total e 0,014 de resultado extraordinário. Com isso, encerramos o ano de 2024 com um resultado acumulado não distribuído final de 0,11 centavos por cota, o que equivale a praticamente 2 meses de rendimento mensal. Obrigado, e aqui encerro os resultados do Vino para o quarto trimestre de 2024. Olá a todos, meu nome é Douglas Cafre e hoje vamos falar brevemente sobre os resultados do 20 imóveis urbanos no quarto trimestre de 2024. Começamos falando da venda do Laboratório Alta, concluída em dezembro de 2024. O ativo estava localizado na Vila Olímpia, São Paulo, e foi vendido pelo fundo pelo preço de R$ 29 milhões, um valor 10,6% acima do último laudo, e que representa um valor de R$ 26,6 mil por metro quadrado, e uma taxa interna de retorno próxima a 10,6% ao ano. Com a conclusão dessa transação, o fundo passará a ter caixa disponível para honrar suas obrigações pelos próximos 3,5 anos. A transação também gerou um lucro imobiliário próximo de R$ 2 milhões, equivalente a 8 centavos por cota. Agora, nesse slide, a gente traz a cara do portfólio do fundo após a transação, né, que passa a ser composto por 7 imóveis, que em termos de receita, o fundo passa a ter cerca de 50% da sua receita concentrada no Rio Grande do Sul, 80% dela atrelada a contratos atípicos e cerca de 90% da receita no segmento de educação. Com relação aos vencimentos dos contratos, o prazo médio dos contratos vigentes é de cerca de 10 anos e os vencimentos estão concentrados a partir de 2033. Em relação aos reajustes, o fundo passa a ter quase 80% da sua receita de locação sendo reajustada entre maio e julho de cada ano e praticamente 100% dos contratos são reajustados por IPCA. Sobre os indicadores operacionais, o fundo permaneceu tendo sucesso no repasse da inflação no aniversário de cada um de seus contratos e manteve seu portfólio com um nível alto de ocupação, sem inadimplências. E por conta dos fundamentos e resultado operacional apresentado até aqui, o fundo foi capaz de gerar uma média de 7,4 centavos por cota, sendo que distribuiu cerca de 7 centavos por cota desde seu IPO. Se considerarmos de janeiro de 2024 a dezembro de 2024, o fundo gerou uma média de 7,2 centavos por cota e distribuiu cerca de 6,7 centavos por cota, equivalente a um dividend yield de 13,5%. Para completar, nossa estimativa para 2025 é que a distribuição de resultado do fundo deva se situar entre 6,5 e 6,9 centavos por cota. Agora, sobre a situação de caixa do fundo, em janeiro de 2025, o fundo possuía cerca de 111,6 milhões de reais em obrigações por aquisições de imóveis e possui caixa suficiente para honrar suas obrigações pelos próximos 3,5 anos por conta da venda do ativo Laboratório Alta. Para concluir, este é um quadro resumo do resultado caixa apurado pelo fundo no quarto trimestre de 2024. Neste período, o fundo gerou uma média de 9,4 centavos por cota, positivamente impactado pelo ganho de capital gerado pela venda do Laboratório Alta, e manteve sua distribuição no patamar de 6,7 centavos por cota, encerrando o trimestre com um resultado acumulado não distribuído de 11,2 centavos por cota. Com isso, concluímos a apresentação do quarto trimestre de 2024 do 20 Imóveis Urbanos FI. Obrigado pela atenção de todos. Olá a todos, meu nome é Guilherme Gonzaga e hoje vamos falar brevemente sobre o resultado e últimos acontecimentos relacionados ao 20 Credit Securities, o VCRI11, no quarto trimestre de 2024. O VCRI é o nosso fundo imobiliário dedicado a investimentos em certificados de recebíveis imobiliários e possui quase 3 anos de track record desde sua IPO na B3. O fundo possui carteira diversificada de 45 CRIs, que representa aproximadamente 85% do PL, além da alocação em 3 FIs com viés de renda, que representam 2,4% do PL.
A carteira de CRIs é composta por 21% de CRIs atrelados ao CDI, que possuem duration média de 2,1 anos e taxa média de CDI mais 4,3% ao ano. E 79% de CRIs atrelados ao IPCA, que possuem duration média de 3 anos, e estão marcados na carteira a uma taxa média de IPCA mais 9,8% ao ano. Além dessa diversificação por indexador, o fundo também possui uma forte diversificação setorial, de forma que não fica totalmente correlacionado ao ciclo de incorporação residencial, possuindo também CRIs do setor logístico, do agronegócio, carteira de home equity, geração distribuída, varejo, shopping center, entre outros. Com relação ao histórico de rendimentos, ressaltar que em janeiro o fundo anunciou uma distribuição de 7,5 centavos por cota, o que equivale a um dividend yield anualizado linearmente de 14,4%, calculado sobre a cota de mercado de fechamento do mês, superando a média do IFIX, que foi de 13% em janeiro, e a média dos peers de recebíveis, que foi de 13,5%. No gráfico da direita, conseguimos ver que o fundo vem superando o dividend yield dos seus benchmarks consistentemente. O VCRI segue com um desconto relevante de 33,7% quando comparamos o valor de mercado com o valor patrimonial da cota. Trazemos uma tabela de sensibilidade aqui à esquerda do slide para demonstrar o impacto desse desconto. Caso o fundo estivesse negociando na cota patrimonial, quem adquirisse a cota estaria comprando uma carteira com spread médio de IPCA mais 9,8% e CDI mais 4,3% na parcela em CDI. Considerando a cota de fechamento do mês de 6,25, quem adquirir a cota nesse preço está adquirindo uma carteira com spread médio de 14,8% na parcela IPCA e 6,5% na parcela em CDI, trazendo uma margem de segurança muito relevante para quem adquire a cota no mercado secundário nesse momento. Lembrando que esses valores aqui não são líquidos de taxa que devem ser considerados para cálculo do retorno final. Passando agora para a DRE do fundo no quarto TRI de 2024 e também trazendo ali à direita a geração de resultado no ano fechado de 2024, mostramos que a geração de resultado caixa do VCRI no ano ficou em linha com a do ano anterior, reforçando a tese do fundo da diversificação de indexadores, visto que o IPCA mais alto em 2024 compensou o CDI mais baixo em relação a 2023, e o reinvestimento dos valores recebidos a título de amortização de principal em novos ativos com cupom superior à média da carteira também tem contribuído positivamente para a geração de resultado caixa do fundo, aproveitando esse movimento atual da curva de juro real, que está em patamar elevado. Para concluir, trazemos a atualização do nosso guidance de distribuição de rendimentos para os próximos 3 meses. Desde o IPO, estamos renovando essa estimativa de 3 em 3 meses e o fundo sempre entregou com consistência a distribuição de rendimento dentro dessa banda estimada, reforçando o compromisso da gestão com a transparência com os cotistas e com a previsibilidade de distribuição de rendimentos. Com base na previsão de recebimentos da carteira do fundo e o resultado acumulado não distribuído, estimamos uma distribuição entre 7 a 10 centavos por cota de fevereiro a abril de 2025, inclusive. Com isso, encerramos a sessão do VCRI. Olá a todos, meu nome é Bruno Spielberg e hoje vamos falar brevemente sobre o resultado e últimos acontecimentos relacionados ao Vinci Crédito Agro no quarto trimestre de 2024. Importante apenas lembrar que o VIC é um fundo CETIPado e, portanto, não possui negociação das suas cotas em bolsa. Como fizemos no nosso último webinar, vamos iniciar a apresentação com um breve comentário macro para dar um pouco de contexto do cenário que estamos vendo no setor agro. Aqui apresentamos as principais commodities do segmento. No gráfico superior à esquerda, trazemos o preço da soja, que a despeito da melhora do câmbio, ainda enfrenta certa resistência de preço em função da expectativa de safra recorde no Brasil, que poderá sobreofertar o mercado esse ano. No gráfico abaixo, o preço da arroba do boi, que teve um forte aumento puxado pela forte demanda de carne na China, Estados Unidos e Emirados Árabes, alcançando os níveis mais baixos de disponibilidade de rebanho histórico, acompanhado da seca no Brasil, que restringiu a oferta de pasto, ao mesmo tempo que a demanda doméstica continua em alta. No gráfico superior direito,
temos visto o preço do açúcar, que apresentou uma pequena correlação de preço no último semestre, mas ainda se mantém em patamares bem elevados e favoráveis aos produtores, reflexos de uma dinâmica bem apertada entre oferta e demanda global. Por fim, o preço do milho no mercado doméstico tem destoado do preço no mercado internacional. Aqui no Brasil, os preços têm sido mais favoráveis para os produtores, em função de demanda local recorde, puxada sobretudo pelos produtores de proteína e etanol de milho. No mercado externo, a oferta recorde nos Estados Unidos ainda deve pressionar os preços para baixo. O fundo atualmente possui 41 ativos em seu portfólio e um patrimônio líquido alocado de R$ 368 milhões e um caixa disponível de R$ 8,5 milhões. Com relação ao indexador, o fundo possui 98% do seu patrimônio líquido alocado em CDI e apenas 2% indexados ao IPCA, em linha com a estratégia do fundo de manter exposição majoritária a ativos em CDI. A exposição média da carteira por devedor estava em 2,6% do PL, o que consideramos uma métrica bem saudável do ponto de vista de diversificação. Com relação à carteira do fundo, a taxa média dos ativos em IPCA estava em IPCA mais 8,7% ao ano, e os ativos de CDI possuíam uma taxa média de CDI mais 4,4% ao ano. A duration média do fundo estava em 1,6 anos. Outro ponto importante de diversificação para acompanharmos é a dispersão por região, para mitigarmos o risco de alguma intempérie climática. A maior concentração da carteira hoje está na região sudeste, com 28%, seguido pela região centro-oeste com 24% e nordeste com 21%. Na exposição por segmento, mantemos uma diversificação interessante por área de atuação. O setor de grãos representava no fim do período uma participação de 32% do PL da carteira, seguido pelo segmento de açúcar e etanol com 26% e frigoríficos com 10%. Na parte das movimentações do período, realizamos a compra de 6 ativos, com taxa média de CDI mais 5,1%, no valor total de R$ 36,8 milhões. Em outubro, o fundo seguiu com os aportes programados no FIDIC BBM Fiagro, classe sênior. O FIDIC possui taxa de CDI mais 2,5% ao ano e prazo de 7 anos. Em outubro, o fundo adquiriu 5 milhões do CRA Rio Amambai, emitido a CDI mais 4,25%. A Rio Amambai é uma usina sucroalcooleira localizada no Mato Grosso. A emissão conta com um pacote robusto de garantia, que é a alienação fiduciária de planta e equipamentos, além de soqueira de cana e cessão de recebíveis em conta vinculada. Em dezembro, o fundo retomou a sua exposição ao setor de frigoríficos, acompanhando o bom momento que o setor vive. Adquirimos o Crafrigol no mercado secundário, na taxa de CDI mais 5,75. Essa operação conta com a alienação fiduciária de planta industrial. Já no mercado primário, realizamos a compra do Crada Frialto, na taxa de CDI mais 5%, que conta também com a alienação fiduciária de terreno produtivo no setor de grãos. O fundo vem apresentando resultados estáveis, tendo gerado 9,5 centavos por cota no quarto trimestre e distribuído o mesmo montante. Esse resultado representa uma distribuição equivalente a 11,5% ao ano, isento de imposto de renda. Importante notar a redução de dividendo no mês subsequente ao encerramento do trimestre, em função de um waiver temporário no pagamento de juros do CRA Eliomar Martins, que teve um impacto negativo no resultado do fundo. Passando agora no próximo slide, o fundo apresentou uma rentabilidade da cota patrimonial com proventos de 39,88% desde a sua segunda emissão de cotas, o que representa no período uma rentabilidade de 122% do CDI, ou equivalente a 144% do CDI com o grossap do imposto de renda. Finalmente, o nosso último slide para concluir a apresentação é um quadro resumo do resultado caixa apurado pelo fundo no quarto trimestre de 2024, sendo que o fundo gerou um resultado de aproximadamente 10,9 milhões, o que representa uma média de 9,5 centavos por cota no período, e manteve a sua distribuição no mesmo patamar. Bom dia a todos. Vamos começar aqui a apresentação do relatório do quarto trimestre do 20 Energia. A gente começa aqui
com um overview do fundo, né, para os investidores que estão menos familiarizados com a estratégia. A gente traz aqui nesse slide a descrição, né? A gente é um fundo que investe em geração e transmissão de energia, em participação de ativos nesses setores. A gente tem como objetivo a distribuição recorrente de rendimentos e a gente traz aqui nesse slide também a nossa taxa de retorno implícita desse fundo. Olhando para a cota de fechamento do quarto TRI de 2024, que fechou em R$ 29,20, a gente está falando aí de uma tira implícita de 24,2%, já isento. Lembrando, né, esse é um produto isento tanto nos rendimentos quanto no ganho de capital. E fazendo um gross-up dos impostos, né, para fazer uma comparação com outros ativos não isentos, a gente, né, na cota de fechamento de 2024, a gente estaria com um retorno aí bruto de 29,1%. A gente traz aqui também a distribuição histórica de reais por cota. Historicamente, aí a gente já distribuiu aproximadamente R$ 40,50, tá? E no último ano, a gente vai explorar melhor aí na frente no relatório, a gente teve aí uma confluência de fatores que a gente acabou por reduzir a nossa distribuição para R$ 6,10 por cota. Lembrando que o nosso portfólio é composto por 10 ativos, são 4 transmissoras, 3 geradoras eólicas, localizadas no mesmo site, mas são 3 CNPJs, e 3 PCHs também localizados na mesma bacia, ali no sul da Bahia. Indo aqui para os destaques desse trimestre, o cenário macro teve uma piora, né? A gente vem nessa deterioração do cenário macro, a gente viu uma subida da taxa de juros de longo prazo, passando aí de 9% para 10%, e também as estimativas para 2025, né, de CDI, de Selic médio, atingindo aí um patamar de 14,75%. Além disso, a inflação também esperada foi corrigida para cima, estamos próximo aí de 5%, e isso acaba tendo reflexo na nossa estrutura de financiamentos e também um pouco de reflexo nas nossas distribuições. No desempenho operacional, o nosso portfólio vem operando normalmente. As transmissoras apresentaram no quarto trimestre uma disponibilidade de praticamente 100%. A geradora hídrica gerou aí 5,9 megawatt médio, em comparação ao trimestre anterior, né, ao ano anterior, né, o mesmo trimestre do ano anterior teve um crescimento aí de 10,8%. E apesar de ter tido uma geração no ano menor que 2023, muito em função dos reparos que a gente fez ali no primeiro semestre, isso não impactou nosso faturamento, né? Lembrando que essas usinas hidrelétricas, elas estão no MRE, que é o condomínio das hidrelétricas, e também tem um seguro GSF que mitiga o nosso risco hidrológico. Falando das geradoras eólicas, né, os ativos ficaram aí com uma disponibilidade bem alta, aproximadamente 99%, porém a gente continua sofrendo com as restrições operativas impostas pelo ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, e a gente teve aí no trimestre, né, falando em megawatt médio, uma restrição de 7 megawatt médio, tá? E no ano de 6,3. Como a geração é sazonalizada, né, conforme o vento, a nossa temporada de vento é maior no segundo semestre, a gente teve aí uma restrição média de 22% da nossa geração, olhando para o quarto trimestre, e uma restrição média de 24% da nossa geração, olhando para o total do ano. Em relação à recorrência do curtailment, a gente continua tomando as devidas medidas, sejam administrativas, né, via agência reguladora, ou até mesmo a Câmara de Comercialização de Energia, seja medidas judiciais para questionar tanto a ANEEL quanto a Câmara de Comercialização de Energia, quanto a esses cortes, né? A companhia entende que a gente tem um direito
contratual, né, que a gente não deveria ter aplicado essas penalidades, e a gente continua com essas ações aí para tentar reverter esse quadro. Outro evento importante no trimestre, a gente assinou o contrato de compra e venda da transmissora Vineyards. A gente divulgou isso no final do ano, a gente assinou no dia 27 de dezembro. Essa é uma venda muito importante, né? A gente selecionou aí das transmissoras o nosso ativo, todo o portfólio, na verdade, né? O nosso ativo mais alavancado, com uma estrutura de financiamento um pouco mais cara comparada aos outros ativos, né? Que a gente tinha uma dívida de IPCA mais 5,2 aproximadamente. E essa venda é muito importante para a gente não só desalavancar o portfólio, né? A gente vai estar reduzindo aí de uma alavancagem de 6,6 vezes EBITDA para algo em torno de 3,9, mas também com os recursos da venda a gente vai quitar grande parte da dívida que a gente detém na nossa holding, que é a V2I, e isso também vai ser importante para reduzir a nossa exposição ao CDI. Tá? Falando da avaliação patrimonial, outro destaque do trimestre, a gente renovou a avaliação independente do nosso portfólio, uma avaliação onde um laudista independente revisita todas as premissas e calcula o valor de mercado dos nossos ativos. Nessa reavaliação, nossa cota patrimonial teve uma queda de 3,8%, ficando em R$ 71,74, muito em função dos efeitos de geração que a gente vem sofrendo e a gente está projetando para frente. Mais na frente a gente tem uma abertura desses impactos na avaliação e no final desse relatório a gente tem um anexo com a descrição de todas as principais premissas utilizadas nessa reavaliação. O último destaque aqui do trimestre, a gente traz o plano de aquisição de cotas. Então a gestora, né, a Vinci Partners, divulgou que iniciará em março um plano de aquisição de cotas de até 15 milhões durante 3 meses. Além disso, né, que é uma medida aí para reforçar a confiança da gestora no produto e o alinhamento com os investidores, a gente também promoveu a redução da taxa de gestão no ano de 2025 e o diferimento do restante da taxa de gestão para serem pagos no ano de 27, 28 e 29. Bom, entrando aqui nos resultados, falando primeiro aqui dos resultados operacionais, como a gente comentou, os fundamentos do portfólio continuam preservados. Olhando aqui para o lado esquerdo do slide, né, a gente vê que a gente continua, como esperado, né, com uma concentração um pouco maior em transmissão, olhando para o EBITDA, lembrando que se a gente não tivesse tendo as restrições, estaria mais próximo de 50-50 essa distribuição do portfólio. Pesa hoje mais para a transmissão, dado que a gente vem sofrendo com os cortes na eólica. Em termos de disponibilidade média do portfólio, foi ali por volta de 97% no ano. Não foi maior porque a gente fez algumas paradas de manutenção programadas, né, paradas programadas ali em janeiro, fevereiro, março, para a gente fazer alguns reparos nas PCHs. De novo, isso não teve qualquer impacto financeiro para a gente, porque a gente tem o nosso seguro de geração. Embaixo a gente mostra um pouco do reflexo da hidrologia no país, que é a geração do MRE, que é o condomínio das hidrelétricas. A gente teve aí algo por volta de 90% de geração da capacidade da garantia física do MRE, e o último gráfico abaixo na direita, a gente mostrando aí a sazonalidade, né, a nossa geração na eólica, onde a barra azul é o que efetivamente a gente gerou, a barra vermelha é o que a gente poderia ter gerado se não houvesse corte. A gente consegue observar por esse gráfico que os ventos no quarto trimestre, diferentemente do terceiro tri, não foram tão bons, mas mesmo assim, se não tivesse tido os cortes, a gente estaria gerando ali acima do nosso P90. Entrando aqui nos dados consolidados do portfólio, o que a gente pode destacar aqui é que, do ponto de vista de receita líquida, a gente teve uma redução, olhando para portfólio, né, de 2,3% em função
dos cortes da geração eólica, né? Esse é o grande impacto que vem afetando o nosso portfólio, mas também quando a gente olha especificamente para as transmissoras, a gente viu um crescimento da receita abaixo da inflação. Esse crescimento abaixo da inflação nada mais é do que um ajuste que a gente vai sofrer agora de julho 24 a junho 25, porque a ANEEL, na revisão tarifária, que era para ter sido aplicada em 2023, eles acabaram aplicando só em 2024. E com esse diferimento da aplicação da revisão tarifária, a gente teve uma parcela de ajuste que vai ser uma pequena dedução da nossa receita até junho 25. Então, por isso, quando a gente olha a comparação ano a ano, a gente vê um crescimento modesto da nossa receita líquida. Além disso, também tivemos o evento de parada na linha de transmissão leste, né, nos vendavais que tivemos no ano passado, teve uma parcela variável, né, a penalidade imposta por essa falta de disponibilidade nesse momento. A gente vem recorrendo, mas a gente considera isso, já pagou, né, e considera isso como de fato impactado na nossa demonstração de 2024. Em relação à operação, a gente cumpriu o nosso orçamento. Quando a gente vê essa comparação 2023-2024, a gente ficou acima da inflação no OPEX em função de reversões em provisões, tá? A gente teve algumas reversões em provisões feitas em 2021, que como a gente não consegue mais reabrir as demonstrações de 2021, a gente acabou aplicando isso em 2023, quando a gente reverteu essas previsões, e quando faz essa comparação, acaba dando essa destoada percentual, mas a gente cumpriu aí a nossa meta orçamentária de despesas. Evoluindo aqui na apresentação, aqui a gente traz o quadro geral, né, com todos os nossos empréstimos, financiamentos e as ações preferenciais resgatáveis. Então, olhando primeiro para a esquerda, a gente, como comentado anteriormente, a gente está aqui ainda trazendo vineyards e a dívida da holding V2I cheia, mas com a conclusão da transação a gente vai sumir com essa parte pontilhada da tabela, reduzindo de forma bem relevante, aí, aproximadamente 40%, o saldo da nossa dívida do portfólio. Na direita aqui a gente traz o fluxo de resgate das ações preferenciais, tá? Acho que aqui nenhuma novidade. E indo aqui para a próxima sessão, né, que a gente fala do mercado e atualizações, aqui é o gráfico que a gente sempre traz, né? A gente teve um aumento aqui do volume de médio negociado muito em função dos acontecimentos ali em novembro, quando a gente divulgou o novo guidance, né, com a redução das distribuições nos próximos anos. A gente teve um movimento muito forte de venda das cotas do fundo, então distorceu aí um pouco esse volume diário médio do trimestre, batendo mais ou menos 1.300.000 por dia, mas o nível de negociação tem sido muito menor do que isso. O patrimônio do fundo foi remarcado, então no fechamento a gente estava ali com 632 milhões de reais de patrimônio do fundo. O número de cotistas permanece ali por volta de 6.600. E a taxa de retorno implícita do fundo subiu bastante com essa queda do valor de mercado, né? Aqui na frente, a gente vem abordar um pouco disso, do que aconteceu no quarto trimestre, né? A gente, após a divulgação do novo guidance de distribuição, a cota caiu aí aproximadamente 41%, tá? Lembrando que essa queda de rendimentos são fatores temporários, então a gente está falando do curtailment, que a gente está projetando que é um problema que vai reduzindo de forma gradual até 2029. A gente está falando dos reparos das enchentes do Rio Grande do Sul, que são reparos que a gente termina ainda no primeiro semestre desse ano, tá? E uma piora do cenário macro que acaba aumentando um pouco as nossas despesas financeiras e a nossa disponibilidade de caixa. Contudo, a gente, nesse guidance, a gente divulga, né, que a gente vai recuperar uma normalidade de distribuição,
E nesse gráfico a gente tenta demonstrar isso, né, que passar um pouco dessa sensibilidade de que talvez a reação tenha sido exagerada vis-à-vis o que a gente tem de fundamentos preservados no nosso portfólio. Então, esse gráfico a gente traz o histórico de distribuição de yield, né, frente à cota média de mercado no ano, tá? Então, a gente veio ali em patamares de 7, 9,9, 12, 13, em 24 caiu, e a cota caiu bastante com esse novo guidance. Então, se a gente olhar para frente, olhando para a cota de mercado de fechamento 2024, que foi 29,15, a gente teria um yield, né, olhando para o limite inferior, né, de 6% em 2025, 12% em 26, 17% de 27 a 30 e na média aí 36% de 2030 a 35. E se a gente olha ainda para o limite superior, a gente está falando de um yield também muito alto, né, de 10, 15, 31% e 36% na média para frente. Então, acho que isso aqui é mais uma forma de demonstrar que para o investidor, né, que a cota sofreu muito a mercado, mas a gente está passando por efeitos temporários, né, a expectativa, né, é voltar a uma normalidade, e se a cota permanecer nesses patamares de preço, a gente está falando de um yield aí bastante alto. Bom, aqui dando um pouco mais de cor sobre a remarcação que a gente realizou no final do ano. Os principais impactos, né, foram a geração realizada até a data base da marcação e o impacto da geração que a gente está projetando, né, até 2029. São esses dois primeiros aqui que estão impactando o gráfico, né, o 4,8 e o 5,6. A gente contratou, né, uma curva de longo prazo junto à empresa especialista do setor, né? Então, a gente adotou e divulga lá no anexo essa curva do mercado livre de energia a partir do momento que nossas geradoras ficarem descontratadas, que é 2028 para a geradora hidrelétrica e 2032 para a geradora eólica. A gente também teve um impacto aqui de 2,50 por cota de impactos macroeconômicos, basicamente uma piora do cenário macro. E um impacto marginal aqui de uma série de outros impactos menores. Então, a gente consegue ver aqui como foi essa composição do que seria a cota esperada, tudo mais constante, né, que seria 74,2, e como é que a gente teve uma remarcação aí para 71,7. Aqui falando um pouco mais da venda da transmissora Vineyards, a gente fechou um contrato, né, de venda no valor de 191,8 milhões, um múltiplo, né, de Enterprise Value RAP, né, RAP que é a receita contratual de 10,7 vezes, que é um múltiplo aí, bastante atrativo quando comparado com outras transações no mercado. A gente, com isso, consegue reduzir a dívida de 5,6 vezes EBITDA para 3,9 após a transação, e os recursos serão utilizados integralmente para dar grande parte da dívida da holding na V2I. Falando sobre os reparos no Rio Grande do Sul, os reparos estão indo conforme o esperado. A gente pretende até o final do semestre concluir esses reparos, até mesmo para poder concluir a venda do ativo. A gente já gastou aproximadamente 5 milhões até então, sendo que desses 5 milhões a gente conseguiu reaver até o momento 1 milhão dos seguros que é dessa linha de transmissão. Bom, falando agora do curtailment, a gente mostra aqui o desempenho diário e nessa linha azul mais clara a média do mês dos cortes para a geração eólica. Então a gente está falando de uma média no mês de outubro de 24,4%, 22,6% em novembro e 20% em dezembro, mostrando aí uma tendência de queda no nível de cortes impostos pelo operador do sistema. Bom, e dando também aqui um pouco mais de cor
sobre o plano de aquisição de cotas. O plano se inicia em março desse ano e tem 3 meses de duração. Esse intervalo ele pode ser menor se os 15 milhões forem adquiridos antes de completar os 3 meses. Tá? E aqui também a gente traz um pouco do como é que vai funcionar a taxa de gestão. Então, a gente está tendo um desconto de 50% na taxa de 2025 e um diferimento de 50% que serão pagos 1/3 em cada ano, em 27, 28 e 29. Tá? Isso aqui foi uma medida adotada pela gestora, né, para reforçar a confiança no produto e também o alinhamento com nossos investidores. Bom, por fim, aqui o cronograma de anúncios continua como a gente já vinha divulgando. A data de anúncio no último dia útil e a data de pagamento no 5º dia útil do mês. Nos vemos em breve. Ficamos por aqui. Muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigado pela presença de todos, e aqui se encerra o webinar de resultados trimestrais do quarto trimestre de 2024.